Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto treinamento da ISO 14001, LAIA, Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais da área de manutenção e oficina de pallets. Reforçando nossa política do sistema de gestão integrado, onde o nosso compromisso é proteger o meio ambiente com o uso sustentável de recursos, a prevenção da poluição e outras práticas ambientais. Para a gente proteger o meio ambiente, nós precisamos saber primeiro quais são os impactos que podemos causar no meio através das nossas atividades produtivas. Na norma ISO 14001, nós temos a definição de aspectos ambientais. Aspecto ambiental é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Então, tudo que a gente faz que pode interagir com o meio ambiente é considerado um aspecto ambiental. O impacto ambiental é a modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcial, resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Então, o primeiro passo para a certificação ISO 14001 é entender e mapear todos os aspectos e impactos ambientais de todos os processos da Cerbras. Detalhando um pouquinho mais, para a gente entender o conceito de aspecto e impacto ambiental, é tudo aquilo que é consumido ou gerado pela empresa, ou seja, ela é a causa de um possível impacto ambiental, de um possível dano ambiental, de uma possível alteração no meio ambiente. Nós temos como exemplo de aspecto ambiental o consumo das matérias-primas, consumo de água, energia elétrica e combustíveis necessários para a produção, geração de resíduos sólidos, geração de efluentes e materiais particulados, ou seja, a poeira. Todos esses são exemplos de aspectos, ou seja, todas as formas que a gente pode interagir com o meio ambiente e que resultam no impacto ambiental. O impacto ambiental é a alteração que um aspecto pode causar no meio ambiente, ele é o efeito. Consumo de matéria-prima vai me levar ao esgotamento de recursos naturais. Consumo de água, energia elétrica e combustíveis também. A geração de resíduos sólidos pode contaminar o solo, contaminar a água, e efluentes e particulados podem gerar a contaminação da água e do ar. O sistema de gestão ambiental, ele é focado em evitar impactos ambientais. Temos que ter ações de prevenção para minimizar o esgotamento dos recursos naturais, para evitar a contaminação do solo, para evitar a contaminação da água e da contaminação do ar. Esses 4 pontos são cruciais para a gestão ambiental. Vamos começar pela manutenção elétrica. Falando em manutenção elétrica e manutenção mecânica, essas são áreas muito críticas para a gestão ambiental. São áreas onde a gente tem um grande consumo de produtos químicos, são áreas que geram muitos resíduos contaminados e, obviamente, são áreas onde os auditores olham de uma forma mais criteriosa. Portanto, nós vamos falar agora de manutenção mecânica e elétrica, todos os controles que são imprescindíveis para que a gente tenha uma boa gestão ambiental. Aqui na manutenção elétrica, a gente engloba todos os trabalhos relacionados à subestação, manutenção de ar-condicionado, geradores, máquinas e equipamentos. Sempre a gente tem a grande preocupação do derramamento e vazamento de produto químico. Temos também a preocupação com a geração de EPI contaminado, com as lâmpadas de mercúrio que são trocadas, com descartes de pilha e bateria, resíduos eletrônicos, panos contaminados e geração e descarte de óleo e graxa. Como vocês podem observar, tudo isso que eu falei agora, embalagens contaminadas, EPI contaminado, lâmpada a mercúrio, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos, panos contaminados e descarte de óleos e graxas, tudo isso é material perigoso, é resíduo contaminado. Portanto, o foco do auditor em olhar com mais criticidade a área de manutenção. Então, é muito importante que todos os mecânicos, todos os eletricistas tenham consciência
da importância da coleta seletiva, da importância de descartar corretamente as embalagens contaminadas, as embalagens de tintas, embalagens de lubrificantes, as embalagens de óleos e graxas. Então, todo e qualquer tipo de embalagem de produto químico, ela tem que ser descartada como resíduo perigoso, um resíduo contaminado. Da mesma forma, as luvas, todo e qualquer EPI que tenha sido contaminado com esses produtos químicos também devem ser descartados corretamente. As lâmpadas de mercúrio devem ser retiradas e colocadas em um local onde se preserve a integridade dela, ou seja, as lâmpadas não podem ser quebradas. Por quê? O material contaminante é o mercúrio e ele é um vapor. Então, é muito importante que a gente retire as lâmpadas e deixe armazenadas em caixas que protejam contra a sua quebra. O auditor vai observar isso. Se ele olha lá tudo quebrado, ele vai falar qual foi o controle que vocês tiveram para realmente evitar a contaminação do ar com o vapor de mercúrio. As pilhas e baterias também devem ser separadas corretamente. As baterias, na grande maioria delas, a gente pode retornar ao fabricante. E as pilhas também são destinadas como resíduo perigoso. Já falamos anteriormente, os resíduos eletrônicos de toda manutenção elétrica gerada, um CLP, um painel, enfim, vários outros equipamentos, eles devem ser separados e destinados como resíduos eletrônicos. A nossa grande atenção com a manutenção elétrica está justamente em verificar a separação desses materiais e de que forma eles são mantidos até serem destinados para a central de resíduos. Mais uma vez, em situações de derramamento e vazamento de produto químico, a gente tem uma brigada que é treinada no plano de emergência para que eles possam conter todo e qualquer vazamento, separar esse resíduo contaminado, destiná-lo corretamente e ainda preencher o relatório de acidentes ambientais, o RAIA. O RAIA é o nosso relatório de não conformidade, nossa RNC, para que a gente possa documentar todo e qualquer desvio ambiental, estudar as causas e propor as ações para que ele não aconteça novamente. Na manutenção do ar-condicionado, na utilização do ar-condicionado, a gente tem a geração de gases de efeito estufa. O impacto é o aumento do efeito estufa que tanto prejudica aí o ser humano. A prevenção. A gente só contrata prestadores de serviço de manutenção e instalação que possuem cota dentro do IBAMA para a compra desses gases. Existem gases que são controlados pelo IBAMA através de um protocolo de Montreal, que somente as empresas que têm cota podem adquirir esse gás. Então, a gente monitora tudo isso através da manutenção preventiva que foi realizada e os gases que foram utilizados. Não tão comum na manutenção elétrica, mas se houver a geração e descarte de óleo e graxas, eles devem ser contidos, mantidos em recipientes identificados como resíduo contendo óleos e graxas, resíduo perigoso. Isso tudo vai para a central de resíduos, onde nós destinaremos esse material para as empresas que podem coletar e tratar resíduo perigoso. Tudo isso é documentado no Manifesto de Transporte de Resíduo, no MTR. Se vocês observarem, todos os nossos resíduos que saem aqui da fábrica saem com essa documentação. Hoje existe o CINIR, que é uma plataforma ambiental onde todos esses resíduos que são transportados e destinados devem ter o documento específico para acompanhar o transporte, que é o MTR. Tudo isso faz parte da nossa gestão ambiental. Só orientando aqui de forma ilustrativa o aspecto impacto e a prevenção. Os EPIs contaminados devem ser destinados como resíduos contaminados para que eles não causem o impacto da contaminação do solo. Também, de forma ilustrativa, todos os resíduos eletrônicos gerados, eles não podem ser descartados de forma aleatória no meio ambiente. A forma de prevenção é destinar para empresas que tratam esse resíduo eletrônico.
Eles separam o componente plástico, o componente metálico, separam os metais pesados e aí sim tudo isso é destinado para reciclagem. Mas antes tem que passar por essa empresa que faz a separação dos resíduos eletrônicos. Os panos contaminados, aqui a gente tem um impacto, né? Praticamente isso é um lixão que está contaminando aí o meio ambiente. A nossa forma de prevenção é descartar no coletor de resíduos contaminados. Isso tudo vai para um processo de coprocessamento e esse resíduo ele é incorporado aí na fabricação de produtos da indústria cimenteira. Outro aspecto que é muito importante a gente tratar é a geração das embalagens. E aí eu peço para vocês tomarem muito cuidado, principalmente com as embalagens metálicas, dos aerosóis, das tintas, das resinas, de todo e qualquer material químico que vocês utilizam, porque apesar de estar numa embalagem metálica, por estar contaminado, ele não pode ser descartado no coletor de metal. Ele deve ser descartado no coletor de resíduos perigosos. Isso é um erro muito comum que dá muita não conformidade nas auditorias internas. O auditor, ele olha, observa os coletores, observa como nós praticamos a coleta seletiva e ao se deparar num coletor de metal, ele encontra frascos de aerosol, frascos de tinta, implicando aí num descarte incorreto da nossa parte. Toda e qualquer embalagem, principalmente esses lubrificantes, esses aerosóis, devem ser descartados como resíduos perigosos. As lâmpadas, né, como eu disse, elas devem ser armazenadas corretamente para evitar a quebra. Aqui a gente tem um exemplo de um impacto dessas lâmpadas quebradas e diretamente no solo, ou seja, contaminou tanto o ar quanto o solo com o resíduo de mercúrio, com o vapor de mercúrio. Portanto, é muito importante que a gente amarre as lâmpadas, coloque num coletor apropriado. Geralmente, a gente observa o armazenamento em caixas de madeira, fechadas e deitadas ali na horizontal, para que a gente não tenha aí possíveis quebras. Falando da manutenção mecânica e oficinas, a gente tem restos de montagem, equipamentos em desuso, que muitas vezes eles estão expostos em áreas abertas. Qual é o problema disso? O problema é que eles viram acúmulo de água. Acúmulo de água contribui para a proliferação do mosquito da Aedes aegypti. Existe lei no Brasil que condena essa prática, ter recipientes que acumulem água, equipamentos que acumulem água. Então, numa auditoria ambiental, o auditor vai olhar a área externa, vai verificar os equipamentos que estão armazenados fora da fábrica, se eles ali possuem pontos onde acumula água ou não. Se estiver água acumulando e tiver o vetor ali do Aedes aegypti, isso é uma não conformidade. Então, caso a gente tenha equipamentos armazenados em áreas externas, cuidar para que não tenha acúmulo de água, cobrindo com lonas ou virando as partes que poderiam acumular água. Então, isso aí é muito importante e, como eu já disse, numa auditoria ambiental, o auditor anda muito mais fora da fábrica do que dentro da fábrica. A preocupação do auditor é a contaminação do meio ambiente, é como que a fábrica interfere com o entorno, o que está fora, o que pode contaminar. Aqui a gente também tem a questão de consumo de água e consumo de energia, muita atenção no consumo de água de lavagem de peças. A gente não pode ter aí nenhum tanque, nenhum um local onde se lave peças e gere um efluente contaminado com água que não vá para uma caixa separadora. Todo efluente contaminado com óleo, graxa, ele deve passar por um tratamento dentro de uma caixa separadora água e óleo. O óleo será contido, numa limpeza ele vai ser retirado e destinado como resíduo perigoso e a água ela pode ser aí reaproveitada ou até mesmo seguir para o descarte. Então, muito importante, o auditor observa isso.
todas as áreas de manutenção mecânica, todas as pias, todo efluente gerado deve ser direcionado por uma caixa separadora água e óleo. Como eu falei também bastante, a gente tem para todo produto químico que é utilizado na manutenção, todo desengraxante, toda a tinta, todo óleo lubrificante tem que ter a sua respectiva FISPIC disponível na área. A FISPIC, só relembrando, é a ficha de informação de segurança de produto químico. Nessa ficha, o que a gente tem ali? Toda a ação que deve ser tomada num caso de uma contaminação, tanto humana quanto do meio ambiente. Portanto, essa FISPIC, ela é providenciada pela área de segurança do trabalho e todos os brigadistas têm conhecimento dela, todos nós devemos ter conhecimento, porque no caso de uma contaminação, a gente tem que recorrer em primeiro lugar às orientações dessa ficha de informação de segurança de produto químico. No caso de uma situação de emergência, de um vazamento, tombamento de uma lata de óleo, vazamento de óleo numa área, mesmo que seja numa área impermeabilizada, isso é uma situação emergencial e a gente requer um plano de atendimento à emergência. Nosso plano hoje orienta os brigadistas ao uso do kit de emergência ambiental para que ele possa conter aquele vazamento e destinar aquele resíduo contaminado de uma forma adequada. Toda situação de emergência requer simulados, requer treinamentos. Todas as pessoas devem ser treinadas em uma situação de emergência ambiental. No nosso caso, toda e qualquer emergência ambiental será direcionada para o brigadista da área. Então, se você vê uma situação de um derramamento de produto químico, de um vazamento de produto químico, a sua primeira ação é acionar o brigadista. Como eu comentei aqui acima, né, a lavagem de peças que gera uma água com óleo, isso tudo vai para o sistema de separação água e óleo. A gente tem aí o controle e limpeza das caixas separadoras no RQ 117. E no caso de um vazamento também a gente aciona aí o plano de emergência. Falei também bastante da geração de embalagens contaminadas, geração de cavaco e sucata metálica e geração de EPI contaminado. A embalagem e o EPI contaminado, eles são descartados como resíduos perigosos e o cavaco e a sucata metálica limpa, sem óleo e sem contaminação, devem ser descartados nos coletores de metal e dessa forma eles são reciclados. Como eu já disse, essa figura aqui é muito interessante, porque isso é uma não conformidade. Olha só, o aspecto que eu tenho aqui, ele é justamente um coletor de metal, que tem metal contaminado com óleo, tem lata, tem embalagens de óleo lubrificante. Então, tudo isso aqui, gente, ele não pode ser reciclado. Infelizmente, tudo isso é material contaminado e deve ter um tratamento diferenciado. Toda vez que a gente tem um material contaminado, a gente paga para dar o destino. Quando a gente tem um material que ele é reciclado, a gente pode vender e comercializar. Então, entenda que a gente também tem um prejuízo se a gente não separar corretamente esse material e acabar contaminando os possíveis materiais reciclados, como aí os metais. Então, essa é uma dica que a gente tem que ficar muito, muito atento. Mais uma vez, a gente tem aqui o uso de produtos químicos, né? Essa embalagem, se descartada de forma incorreta, ela impacta o meio ambiente. Se esse produto químico vazar, ele também impacta o meio ambiente. Então, como forma de prevenção, todos os óleos, todos os produtos que podem vazar, eles devem estar numa caixa coletora como essa daí, por exemplo. Aí a gente tem todos os materiais, os óleos, eles estão numa caixa coletora e ao lado a gente tem aí o kit de emergência ambiental. Se ele vazar dentro da caixa coletora, não é problema algum, vai ser contido e nós vamos limpar essa caixa e inclusive recuperar esse óleo. Agora, se ele vazar para fora dessa caixa coletora,
a gente tem que usar aí o kit de emergência ambiental. Continuando aí mais um pouquinho a falar dos vários aspectos ambientais da manutenção mecânica e oficina. Como vocês já viram, gente, é uma área bem crítica. A gente tem geração de óleos e graxas, tem descarte de pano contaminado, tem geração de resíduo classe 1, tem vazamento de óleo, tem inclusive risco de incêndio e explosão. Então, pessoal, a gente tem que deixar essa manutenção, essas oficinas muito bem organizadas e com a menor quantidade de produto químico possível. Todos os produtos químicos inflamáveis que estiverem na área de manutenção, eles devem estar dentro de armários corta-fogo para prevenir aí uma situação de incêndio. Todos os óleos e lubrificantes devem estar nos coletores. Então, a melhor prática é manter a maior quantidade possível dentro do almoxarifado. O almoxarifado terá uma área específica para armazenamento de inflamáveis que atende às normas. Mais uma vez, o aspecto de geração de panos contaminados, que a gente tem como forma de prevenção, o envio para a lavagem dessas toalhas em lavanderias industriais, o importante é que esse pano contaminado seja separado num local adequado e identificado como um coletor de toalhas contaminadas. Que isso não se misture aí com outros resíduos. A gente não pode descartar esse pano contaminado em outro coletor, porque ele não será reutilizado, ele não será lavado e reutilizado. Ele vai virar aí um resíduo perigoso que nós vamos ter que pagar para destinar. Importante que vocês estejam cientes de que todo vazamento de óleo deve ser informado e relatado no RAIA. Um vazamento de óleo é uma não conformidade, é um desvio ambiental. Portanto, a gente tem que acionar a brigada e a brigada tem que fazer esse relatório para que a gente possa investigar as causas e propor as ações para que isso não aconteça novamente. Outro ponto importante são as tintas, as lastas de tintas e vernizes. Isso a gente vai ver bastante na manutenção civil. Porém, às vezes a gente também encontra nas oficinas mecânicas, para algum reparo, para alguma situação ali onde eles têm que pintar alguma coisa, acaba encontrando uma latinha de tinta lá na manutenção. Essa lata de tinta tem que estar num armário corta-fogo. Essa lata de tinta tem que ter a FISP correta dela. Essa lata de tinta deve ser descartada como resíduo contaminado. Se a gente fugir de qualquer uma dessas situações, nós podemos causar um impacto de contaminação da água e do solo. Portanto, vamos minimizar aí o uso de tintas nas manutenções, deixar o máximo possível desse material armazenado dentro dos almoxarifados. Vamos falar agora da manutenção predial e manutenção civil. Mais uma vez, reforçando, a gente pode ter riscos de incêndio e explosão. Restos de obra podem gerar o acúmulo de materiais sem proteção, gerando potencial área de acúmulo de água e proliferação do mosquito da Aedes aegypti. Isso é uma não conformidade. O que a gente deve fazer? A gente deve cobrir esse material e identificar o material ou produto como fora de uso. Temos também consumo de água, energia, consumo de madeira. Então, toda madeira utilizada nas formas e fechamentos, elas podem voltar ali para a oficina de recuperação de pallets. Assim, a gente evita o consumo excessivo de madeira. Também nas demolições, a gente pode gerar emissão de poeira e particulado que vai alterar a qualidade do ar. Então, evitar que essas atividades que gerem pó, se necessário, umectar o local antes das atividades. Nós, como eu já disse anteriormente, a qualidade do ar é medida através da emissão de partículas totais suspensas. E a gente tem um indicador de emissão de particulados com o nosso compromisso de minimizar essa emissão para garantir a qualidade do ar. Também temos aí a questão de emissão de ruído, que pode causar aí a perturbação e desconforto. Em se tratando
dos colaboradores, a gente tem aí o uso de EPI. Em se tratando do desconforto da comunidade, a gente tem a medição do ruído perimetral. Temos também a geração de embalagens contaminadas, geração de panos contaminados e geração de resíduos não reciclados. Tudo isso a gente trabalha com a coleta seletiva, separando esses materiais de forma correta e identificado. Assim, a gente leva para a central de resíduos e dá a destinação correta e a documentação que prova que tudo isso foi destinado corretamente é o MTR e o certificado de destinação de resíduos. Então, o auditor sempre vai nos questionar qual foi a quantidade gerada, como ela foi descartada, para quem foi descartado e se a gente tem aí o que evidencia o MTR e o certificado de destinação para resíduos perigosos. A gente também tem aqui, como um aspecto ambiental muito importante da manutenção predial e civil, é a geração e descarte de resíduos da construção civil. Esses resíduos da construção civil, se a gente não descartar corretamente, eles vão para qualquer aterro e vão acumular ainda mais lixo na natureza. O que a gente faz? A gente separa esse resíduo da construção civil, todo esse material ele vai para reaproveitamento na preparação de argamassas, de cimentos que voltam aí a ser utilizados na construção civil. Aqui mais uma vez a questão das tintas, né? Como eu falei, muito comum na utilização da construção civil, né, das reformas que são realizadas na fábrica, então muito cuidado com as tintas. Devem estar em armário corta-fogo, devem ter as FISPICs. Como eu já falei, aqui a questão de demolições, de acúmulo de materiais que possam causar aí a proliferação de pragas, vetores e o mosquito transmissor Aedes aegypti. Então a gente tem aí como prática cobrir, né, enlonar para evitar aí o acúmulo de água e também a proliferação de outros insetos. Oficina de caminhões. Oficina de caminhões também é uma área muito visada, muito crítica, porque ali a gente tem vários aspectos ambientais significativos. A gente tem descarte de pneu inservível. Pneu, pessoal, tem que ser armazenado em área coberta e é um dos itens da logística reversa. Ele deve voltar obrigatoriamente para o fornecedor. Então, a gente tem que ter todo o controle, né, do descarte dos pneus e o armazenamento correto. É muito comum a gente encontrar não conformidades relacionadas a um pneu que foi encontrado numa área externa e ele estava ali cheio de água. Então, isso é não conformidade. Outro ponto crítico é a emissão de fumaça preta dos veículos a diesel. Então, lá na oficina, a gente tem que estar muito atento com todas as manutenções preventivas dos veículos da frota para evitar a emissão de fumaça preta. O auditor, no dia da auditoria, se ele observar algum equipamento nosso, algum caminhão nosso emitindo fumaça preta, isso é uma não conformidade. Então, a gente monitora através da verificação de fumaça preta dos veículos, de forma aleatória, documentando no RQ 218, mas a nossa forma de prevenção está na manutenção preventiva, na troca de óleos, mantendo todo o equipamento funcionando bem. Outro ponto crítico é a lavagem de peças e veículos. Isso tudo gera um efluente que ele está contaminado com óleo. Inevitavelmente, a gente tem aí vazamentos nas carcaças dos motores, na fuselagem. Esse efluente ele deve ser canalizado para uma caixa separadora água e óleo. Essa caixa separadora, como já diz, ela vai separar a água do óleo. O óleo, através do controle de coleta e limpeza das caixas separadoras, o RQ 117, vai ser coletado e destinado como um resíduo perigoso e a água ela pode ser reutilizada. Também temos a geração de embalagem contaminada, todos aqueles latões de óleo, todas as
as embalagens de óleo lubrificante, latas e aerosóis de desencripantes, todos esses materiais, todas essas embalagens devem ser descartadas como resíduo perigoso. Assim como todo resíduo gerado, né, toda peça contaminada com óleo, todo pano contaminado com óleo, todo papel contaminado com óleo, tudo isso vai ser destinado como resíduo perigoso. E aí nós vamos monitorar o nosso indicador de resíduo perigoso destinado. Nosso objetivo é que a gente gere cada vez menos resíduo perigoso. Como que a gente faz para gerar menos resíduo perigoso? Evitando a contaminação. Então, tentando limpar melhor as peças, tentando evitar que esse óleo contamine outros materiais. Também temos aí a geração do óleo lubrificante usado. Todo esse óleo lubrificante usado, ele é enviado para refino. Então, a gente tem que armazenar corretamente e identificar os tambores. Óleo lubrificante usado. Aí sim a gente pode, desde que toda a coleta seja centralizada nesses tambores, a gente vai dar a destinação aí correta para refino. Também temos geração e descarte de resíduos não recicláveis, que vão aí para o esgotamento de aterros. Tudo isso devidamente separado, devidamente documentado através dos manifestos de transporte de resíduo, garantem aí a eficiência do nosso sistema de gestão ambiental. Também em todas essas áreas que a gente comentou, temos o risco de incêndio e explosão, cuja forma de atuação da brigada, a forma de conter essa situação emergencial, está descrita no Plano de Ação e Emergência, PST 003. Muito importante que toda situação suspeita, toda situação que possa levar aí a um desvio ambiental, seja comunicada ao brigadista da tua área. Aqui um exemplo de emissão de fumaça preta de caminhões que causa o efeito de contaminação do ar, e a prevenção aí é a manutenção preventiva, a troca de óleo com a regularidade aí necessária. Praticamente os mesmos aspectos ambientais foram identificados na oficina de empilhadeiras. Consequentemente, é a mesma forma de prevenção e a mesma forma de monitoramento. Todos esses aspectos que eu estou comentando com vocês, todas essas planilhas devem estar na área. Portanto, esse treinamento, ele é um treinamento para conscientização de vocês e em seguida todos esses LAIAs, todos esses levantamentos de aspecto e impacto ambiental estarão disponíveis na área. Por que eles estarão disponíveis na área? Primeiro, que é a orientação principal da nossa gestão ambiental, para que vocês saibam exatamente como prevenir determinados aspectos ambientais. Segundo, que numa auditoria ambiental, esse é o documento que será solicitado pelo auditor. O auditor vai pedir: posso ver o seu levantamento de aspecto e impacto ambiental? Então, é esse documento que a gente tem que apresentar. Da mesma forma que o auditor nos questionará quais são os aspectos e impactos ambientais da sua área. Existem aspectos mais relevantes e aspectos menos relevantes. Por exemplo, descarte de baterias é muito importante numa oficina de empilhadeiras. As baterias elas devem ser retornadas aos fabricantes, elas devem ser armazenadas em local onde não tomem chuva, não fiquem expostos ao calor. Aqui ilustrando, a gente tem aqui a imagem de um lavador de empilhadeira. Se a gente não tiver uma caixa separadora como forma de prevenção, o impacto é realmente a contaminação do solo e das águas. As baterias, que contém muito material pesado, chumbo, inclusive na composição delas, se descartada de forma errada, vai contaminar o solo. Portanto, a gente separa como resíduo perigoso e devolve aí para os fabricantes. Oficina de pallets. Nós temos aqui aspectos e impactos ambientais bem significativos que estão relacionados tanto com o consumo da madeira quanto o descarte de madeira. A gente também tem a questão do consumo de energia, emissão de ruídos, emissão de poeira, particulados, geração de resíduos recicláveis e, inclusive, o risco de incêndio e explosão.
Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. A questão do estoque da madeira, a gente pode ter o acúmulo de material sem proteção e, mais uma vez, contribuir para a proliferação de pragas e vetores. Que a gente tem o controle de pragas muito bem feito nessa área. A gente tem todo o consumo de energia relacionado à utilização dos equipamentos. Então, como prevenção, a gente tem o uso consciente da energia, instalação de temporizadores, quando possível, desligar os equipamentos e máquinas quando não estiverem em utilização e aproveitar aí o máximo da luminosidade solar. A gente tem um indicador de consumo de energia em kWh por metro quadrado de produto acabado. Em relação ao consumo de madeira, o impacto é a redução da disponibilidade dos recursos naturais. A nossa forma de prevenção, em primeiro lugar, é comprar madeira de reflorestamento e priorizar a recuperação de pallets e madeiras ao invés de utilizar madeiras novas. A gente monitora tudo isso através do controle de estoque de madeiras e descarte, quando necessário, devem ser realizados em coletores para madeira. Isso tudo será destinado para empresas que fazem a utilização desses restos de madeira. A emissão de particulados no funcionamento dos equipamentos, das serras e outros, pode alterar a qualidade do ar. Então, a gente tem um sistema de despoeiramento das máquinas que captam todas as partículas totais em suspensão. Todo esse particulado, ele é recolhido e destinado corretamente. Parte deles a gente usa, inclusive, no nosso kit de emergência ambiental, como um absorvente, né? O pó que vai absorver o óleo de um possível vazamento. Medimos também um indicador de emissão de particulados. A emissão de ruído, que pode causar a perturbação e desconforto tanto dos funcionários que estão na área quanto da vizinhança e do entorno. A gente tem a medição de ruído perimetral e o controle e uso dos EPIs. Temos também a geração de resíduos recicláveis, que, se cumprirmos a coleta seletiva, a gente pode direcionar o plástico, o papelão para recicladores. Resíduos não recicláveis, ou seja, os que estão contaminados com algum tipo de óleo ou produto químico, devem ser armazenados nos coletores de não reciclável, e isso tudo é enviado para aterro ou para coprocessamento. Temos também o risco de incêndio e explosão, que causa como impacto danos materiais e alteração da qualidade da água, do ar e do solo. Como forma de prevenção, tem as manutenções elétricas preventivas dos equipamentos e tem a brigada de incêndio, que nos ajuda aí de forma preventiva monitorar os riscos existentes nas áreas. Temos as inspeções gerais das rotas de fuga, elaboração do relatório de irregularidades encontradas, e toda a situação de emergência ela está contemplada no Plano de Ação e Emergência, PST 003. Aqui como exemplo, a gente tem o aspecto da geração de pallets quebrados, o impacto que é todo esse resíduo destinado para o meio ambiente, gerando aí contaminação e proliferação de vetores e pragas, e a nossa forma de prevenção é a própria oficina. Então, a oficina é um dos exemplos de aspecto ambiental positivo, porque a gente ajuda a eliminar esse impacto, a minimizar esse impacto que é a geração dos resíduos de madeira. Aqui nossa última dica, muito importante para a equipe de manutenção: todos esses frascos, todos esses aerosóis de lubrificantes não podem ser colocados nos metais. Eles devem ser destinados para resíduos perigosos. Mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês e espero aí que a gente tenha deixado claro todos os aspectos ambientais e principalmente a forma de prevenção. Só assim a gente vai garantir que o nosso sistema de gestão ambiental seja realmente eficaz. Muito obrigada e até a próxima.